Não, da gradização. Havendo número legal, declaro aberta a 8ª sessão ordinária da 6ª Câmara de Direito Privado. Eu peço assistência que esteja na forma virtual, que mantenham os seus microfones desabilitados. Primeiramente, eu quero cumprimentar os componentes dessa Câmara, desembargador Luciano, desembargadora Jane, doutora Marleide, o novo procurador, doutor Emanuel Girão, e a defensora pública que oficia de forma remota nessa sessão, doutora Maria Letícia Macedo. Cumprimento os nobres advogados que estão virtualmente e presencialmente na sessão, na pessoa da doutora Roberta Vasques. Eu cumprimento a toda a categoria de advogados que abrilhantam a sessão. Em apreciação, a ata da 7ª sessão ordinária, ocorrida no dia 1º de dezembro de 2025, que foi anunciada, desembargador Luciano, desembargadora Jane, desembargadora Marleide. A apreciação da ata. De acordo, presidente. De acordo, presidente. Ela está aprovada sem restrições. Nós sempre fazemos uma alteração com relação ao início da sessão, porque para deixar os votos vistas após superadas as sustentações orais. Estão de acordo? Então, seguindo aqui um roteiro em que se dá preferência às sustentações cujas os advogados estão na forma presencial e, em seguida, os que estão na forma virtual. Apenas para avisar que ao confirmar com a desembargadora Jane, o processo 71 da pauta que eu anuncio é a apelação civil 027-6109-31-2020, da relatoria da desembargadora Jane, está sendo adiado. Vossa Excelência confirma? Apenas para liberar a parte que requereu a sustentação, doutor Diego Granja Percy, que representa os apelados. Apelante João Barbosa Neto e apelado Rosina Leontines Locarno Frota e outro. É o 71 da pauta, é a apelação civil 027-6109, dígito 31/2020. A informação de adiamento por parte do seu gabinete. Então, para Vossa Excelência confirmar. Então, já anuncio que o processo citado está sendo adiado para a ciência do doutor Diego Granja, se estiver presente virtualmente ou presencialmente, já fica ciente do adiamento. Esse aqui é o primeiro. Seguindo a ordem de preferência, colocamos em julgamento o processo número 57 da pauta de relatoria do 2º gabinete, desembargador Luciano, e a apelação civil número 0168196, dígito 24/2019. Apelante MZCF e apelado HEP. O pedido de sustentação oral foi formulado pelo Dr. Afonso Henrique Lima Campos, que trata dos interesses, representa o apelado HEP. Está presente o doutor Afonso Henrique.
Como está sendo feito nas outras câmaras, a gente omite os nomes. O relator tem alguma objeção com relação a isso? Aí. Eu não vejo problema de Tira tirar o aqui. advogado. Acho que saiu, né? Então, o microfone aberto. Tira, pode ligar. Omitindo o nome das partes, eu acho que fica preservado, mas o relator que... Doutor, tem alguma objeção em permanecer Tá bom. Doutora Marleide. Concordo com sua decisão. Okay. Doutor Afonso Henrique, o senhor dispensa a leitura do relatório? O senhor tem a palavra pelo prazo regimental de 15 minutos para proceder sua sustentação e apenas, como é um processo em segredo de justiça, evitar a citação do nome das partes, tá bom? Sem dúvida. Apenas para a gente, de qualquer forma, o doutor procurador está presente à sessão, com relação a essas medidas para manter o segredo de justiça, o senhor omitindo os nomes das partes em referência apenas para tratar dados do processo. Sim, eu entendo que, contanto que não sejam divulgadas, né, informações abarcadas pelo sigilo, não vejo problema fazendo o que se chama de anonimização, né, Muito bem, é exatamente isso. Muito obrigado, doutor. Posso dar Doutor Afonso, o senhor tem a palavra. Igreja Tribunal, além da 6ª Câmara de Direito Privado, nobres componentes da turma julgadora, ilustre procurador, demais presentes. Esse caso não poderia ser diferente do segredo de justiça, porque trata de um abuso cometido contra uma criança de idade muito tenra, dentro das dependências do colégio. A situação a gravidade da situação ainda leva em conta vários comportamentos da requerida durante a tramitação do processo. Existe uma preliminar de nulidade processual em razão de alegado cerceamento de direitos de defesa, sem considerar, primeiro fato, que havia uma revelia decretada e, obviamente, a confissão ficta aplicada à requerida ao colégio. Existia uma condenação criminal do malfeitor empregado do colégio e se observar que não havia nenhuma necessidade de complementação probatória nos autos. Durante toda a tramitação, a requerida deu entrada com contestação tardia, com pedidos descabidos e até mesmo nesse tribunal, quando foi designada uma audiência de conciliação, eles não compareceram e a seguir pediram uma redesignação para que pudessem adiar ainda mais a concessão final da tutela jurisdicional. De fato, não tem um esclarecimento, nem mesmo na apelação, da importância das provas que haviam sido requeridas por ele. O magistrado de piso sentenciou de forma firme, seguindo a culpabilidade que havia sido determinada pela sentença criminal, a questão da revelia e as provas existentes nos autos, considerando um valor indenizatório significativo. O que importa hoje ao menor, à família, embora a situação vivenciada não possa, de fato, ser removida, que essa compensação venha
Esse processo já é de 2019 e ainda não se obteve a tutela final. Tivemos, lógico que muitas intempéries, mas a situação de uma anulação levaria ao reinício do reavivamento de uma situação que a gente pretende consolidar. No mérito, também não existem motivos para redução. A apelação, ao nosso ver, é extremamente sucinta e, de fato, o magistrado conseguiu apurar aquilo que deveria ser. Assim, a gente pugna porque seja negada a preliminar de nulidade processual e no mérito seja confirmada, seja mantida a sentença. É o que a gente espera. Obrigado. Muito obrigado, doutor Henrique. Com a palavra, o eminente relator. Pois não, senhor presidente, eu creio que a leitura da emenda seja suficiente, mas, de qualquer forma, eu estarei à disposição para esclarecer Vossas Excelências se tiverem mais algo a perguntar. O caso em exame trata-se de apelação civil interposta por Maria Zelita Cordeiro Feitosa, Escola Pequeno Príncipe, quando a sentença proferida pelo juiz da 10ª Vara Civil da Comarca de Fortaleza dos autos de reparação de danos morais, de número tal, ajuizada por HEP menor, representado por sua genitora LUP, em desfavor da recorrente. Questão de discussão. Controvérsia recursal consiste em analisar: 1. Preliminarmente, se houve licenciamento de defesa em razão da suposta ausência de agilidade de instrução processual. 2. No mérito, se é devida a reparação por danos morais e, em caso afirmativo, se o valor atribuído na sentença recorrida está adequado. Razão de decidir. Preliminar de licenciamento de defesa. O indeferimento da produção de outras provas por si só, não configura licenciamento de defesa, quando o juízo ACO verifica existir elementos probatórios suficientes para formar seu convencimento. Responsabilidade da instituição de ensino. A responsabilidade civil objetiva da instituição de ensino por danos causados aos seus alunos, cometido por seus prepostos no ambiente escolar, como no caso em apreço, encontra respaldo no artigo 932.3 e 933 do Código Civil e no artigo 14 do CDC. A prestação de serviço educacional que põe em risco a integridade física e psíquica de criança constitui falha grave que seja a responsabilização civil da instituição. Comprovados o evento danoso, o dano e o nexo de causalidade, e, ao mesmo tempo, ausente as hipóteses de exclusão de responsabilidade, quais sejam culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, ou inexistência de defeito na prestação de serviço educacional, impõe-se a reparação civil à instituição de ensino demandada. No caso de estupro de vulnerável, como demonstrado nos autos, o dano moral é presumido, uma vez que o delito viola a dignidade, a integridade física e psíquica, representando ato de extrema gravidade, razão pela qual independe de produção de provas do abalo sofrido. No presente caso, o valor atribuído pelo magistrado de primeira instância é adequado, considerando as particularidades do caso, como a gravidade do delito, a idade da vítima, uma criança de aproximadamente 3 anos, na época, o ambiente em que o crime foi praticado, a escola, a condição do ofensor, um preposto com livre acesso às crianças e a própria condição financeira da instituição de ensino. No dispositivo, a apelação conhecida e desprovida, sentença mantida. E, para concluir, senhor presidente, eu leio apenas a emenda Direito Civil e Direito do Consumidor, apelação civil, licenciamento de defesa não configurado, estupro de vulnerável, dano moral in re ipsa, reparação patrimonial devida, quando indenizatório adequado, recurso conhecido e desprovido, sentença mantida. É como voto, senhor presidente. Muito bem, desembargador Luciano. Como vota a desembargadora Jane Roth? Primeiro, renovo os cumprimentos a todos os presentes, a Procuradoria, a Defensoria Pública e os demais que nos acompanham virtualmente. Parabenizo o advogado pela sustentação e ratifico o voto provisório, presidente, acompanhando o relator. Desembargadora Marley?
Como voto? Bom dia a todos. Primeiro de todos, abençoa nosso presidente, Bernardo Tarcísio. Eu ratifico meu voto provisório e acompanho integralmente o voto do relator. Anuncio o julgamento. Apelação conhecida e não provida nos termos do voto do eminente relator, decisão unânime. Obrigado. Segundo pedido de sustentação oral, na forma presencial, é o número 59 da pauta. É o agravo de instrumento número 393-91, dígito 12/2025, da relatoria do desembargador Francisco Luciano Lino Rodrigues. Agravante RMQ e MG de LN e agravado GMG de LN. O pedido de sustentação oral foi formulado pelas partes, tanto pela agravante e pela agravada. Na ordem, a sustentação vai iniciar pelo representante do agravante, doutora Roberta Vasques, para fazer a sustentação. Em seguida, a doutora Cristiane Pia Diógenes está presente também. Doutora Cristiane, patrona do agravado. Presidente, eu ia pedir, vou renovar novamente o pedido do segredo de justiça, com base em 189, né, então com a sessão para não ser publicado. Então, eu caso de separar da gravação. Eu renovo porque aqui é um caso que envolve as partes, as famílias, e nós não vamos deixar de falar sobre os conflitos que existem entre ambos, né? Então, a gente vai estar em descumprimento do 189, inciso 2, que os atos processuais são públicos, todavia tramitam em segredo de justiça os processos que versem sobre casamento, separação, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos, guarda de criança e adolescente. É o seguinte, eu só acho, essa é a minha opinião, desembargadora Jane, o segredo de justiça, ele deve ser preservado, nós não estamos aqui para descumprir nada. Mas o segredo de justiça, ele só vai além quando ele extrapola as informações que podem indicar e que podem malferir a personalidade e a identificação das partes. Se o ato que está sendo praticado, ele preserva a anonimização, como o doutor procurador falou, e que não extrapola pela responsabilidade dos advogados e não há identificação das partes, eu acho que o segredo de justiça está preservado, na minha opinião. Mas eu não estou aqui para impor a minha opinião a ninguém. Eu só acho que o segredo de justiça fica preservado se assim as partes entenderem. Eu não posso me responsabilizar se o advogado, na hora da sustentação oral, declarar o nome das partes e quebrar o segredo de justiça. Vai ser responsabilidade das partes do advogado de quebrar o sigilo ou não. Se o relator, no momento de elaborar o voto, ele preservar o segredo de justiça, dificilmente vai se saber disso. Até porque são fatos que acabam fugindo ao segredo total de justiça, que há comentário entre famílias, enfim. Mas eu não quero tratar isso como uma questão pessoal. Eu não vi em outras situações um prejuízo das partes. Mas em respeito à opinião de Vossa Excelência, eu vou ouvir o relator e, novamente, depois eu vou perguntar às partes se elas desejam manter o segredo de justiça. Se assim entenderem, sim, eu posso prosseguir. Estou para o senhor. Desembargador, presidente, bom dia. Bom dia. Bom dia aos presentes. Na minha fala passada, eu, de fato, acabei voltando sem cumprimentá-los, né? Mas eu faço agora. Bom, eu concordo com Vossa Excelência no aspecto de que a anonimização das partes ela vai ser realizada. Pelo menos da minha parte, eu não vou declinar o nome das pessoas que estão envolvidas. Agora, também acho que essa questão do segredo e da manutenção do segredo, como Vossa Excelência bem falou, também cabe às partes, né? Cabe às partes
inclusive no aspecto da situação oral, como também no dia a dia, certo? No dia a dia, certo? Evitar que os fatos do processo sejam publicitados. Então, eu entendo que está preservada o segredo de justiça pela não indicação dos dados referentes aos litigantes. Eu acompanho Vossa Excelência e fico nesse ponto em que pode continuar a sessão como está, né? E eu não vejo necessidade de suspender a sessão nem a gravação. Mas, como eu tinha dito a Vossa Excelência, eu também, por mim, eu acho que poderia prosseguir. Mas, como as partes são duas sustentações orais, eu gostaria de ouvir Não, presidente, o senhor Mas conduz, assim, mas quem tem que decidir como vai ser feita a sessão somos nós. Eu acho que o senhor pode até concitá-los na sustentação oral, manter o sigilo, né? E, se não mantiver, seriam responsáveis pelos dados que eles, porventura, possam divulgar durante a sustentação. Não. Não. E a regra é regra de justiça. É por isso que eu vou ouvir aqui as advogadas, porque a questão da publicização, se houver a anonimização, é da mesma forma que está nos autos. Mas tudo bem. Doutora, o que é que a senhora... Eu queria, antes, como é uma questão de ordem, a doutora Marley. Eu estava ouvindo atentamente aqui a opinião da presidência, bem como do relator, mas como eu vim da área de família e diante da nossa experiência nos litígios de família, eu vou agora concordar com a desembargadora Jane Ruth. Eu pediria a Vossa Excelência que não mantivesse essa gravação. Ainda que os advogados se reportem às partes somente pelas iniciais, ainda que o faça assim. Mas parece-me também que há uma resolução do CNJ nesse sentido. Sim. Eu não posso afirmar e nem dar um número da resolução agora, mas parece-me que há uma resolução nesse sentido. Muito bem. Obrigado. Doutora Roberta, só por essa questão de ordem, rapidamente, Vossa Excelência se manifesta sobre... Até bom dia a todos. Já tinha, alinhado com a doutora Cristiane. É muito comum nos processos de família, inclusive nas outras câmaras, colocar a gravação silente. E, especificamente, não só por ser um caso de família, esse caso em específico já houve, infelizmente, uma publicitação dos fatos nessa cidade. As partes estão cansadas, estão realmente pugnando que haja esse segredo de justiça para preservar esse conflito já tão exposto na sociedade, infelizmente. Então, já tinha Doutora Cristiane também. Bom dia a todos. Eu concordo com a doutora Roberta, nesse caso ele já está muito exposto, por mais que nós tenhamos o cuidado de não mencionar os nomes, mas vai ser muito fácil identificar que participaram. Então, nós realmente preferimos que isso não seja gravado. Muito bem. Mas, Tarcísio, se eu perdi só uma sugestão. Então, para não ficarmos aqui resolvendo isso, apliquemos hoje, certo? Essa retirada do vídeo, mas depois nós vamos sentar para resolver como essa Câmara vai tratar esse assunto. A partir de ficar aqui postergando, a pauta é muito grande e tudo. Concordo. Então, até retiramos. Eu concordo, porque eu acho que tudo isso que está se discutindo hoje aqui, não há a menor dúvida de que, mesmo não havendo a gravação, o alcance desse segredo ele já está assim, já perdeu em muitas situações de sentido. Mas, em respeito às partes, a questão de ordem que a desembargadora Jane levantou, mas seria para este processo. Depois nós sentamos para resolver como tratamos os outros demais. Sem dúvida, senhor. Desembargador Luciano, sem dúvida.
É, eu também acho que também são profissionais, têm as mesmas situações, a não ser que as colegas desejem que os advogados se retirem da sala, porque são todos qualificados, são advogados que também tratam do processo de justiça. Se as advogadas quiserem, ou entender, mandar retirar os advogados, os colegas que estão presentes aí, mas fica a responsabilidade de vocês. Seria incongruente a gente estar pedindo para a sessão, né, não ser gravada e os colegas assistirem. No normal, nas câmaras, os colegas se retiram e a sessão... Atendendo ao pedido das duas colegas, eu peço que os desculpa, advogados se retirem da sala. Desembargador Tarsilo? Pela ordem, presidente, eu não sei como é que é tecnicamente, mas nas outras câmaras eu acho que a gravação permanece só, fica mudo na gravação, eu não sei tecnicamente. Eu não sei tecnicamente como é. O senhor,